Olá pessoal! Temos certeza que todos vocês gostam de assistir filmes de animação. E se você disser que não gosta, nós não acreditaremos. Afinal de contas, o que pode ser melhor do que voltar à infância por algumas horas? É possível que enquanto você se concentra nos seus personagens favoritos, você acabe não reparando em pequenas coisas que acontecem no segundo plano, em algum detalhe dos personagens secundários, e muito menos perceba que algum personagem apareceu onde não devia. Então, especialmente para vocês, decidimos rever alguns famosos desenhos animados e observar mais a fundo alguns detalhes pequenos e discretos que vocês provavelmente nunca tenham notado. Hoje mostraremos 7 coisas inesperadas que foram vistas nos desenhos animados. Vamos lá! Convidados de outros desenhos. Descobrimos que o Walt Disney era muito brincalhão, portanto, em quase todos os desenhos animados do seu estúdio, personagens de outros filmes de animação aparecem em algum lugar. Você alguma vez percebeu, por exemplo, que a fera do filme A Bela e a Fera aparece no Aladdin? Ou então que o peixe Nemo aparece em Monstros S.A.? Temos certeza de que só alguns de vocês têm um olhar tão atento. Então, veja só mais alguns exemplos de personagens escondidos em outros filmes. Em uma das cenas do Corcunda de Notre Dame, é possível ver o tapete mágico do Aladdin, a Bela da Bela e a Fera e o Pumba do Rei Leão. Agora, nessa cena do desenho Hércules, veja como a pele desse leão morto é incrivelmente parecido ao Scar do desenho animado O Rei Leão. Vocês não concordam? O convidado especial do filme Lilo e Stitch é o elefante Dumbo. Ele aparece em um cavalete de pintura. Em Frozen, aparecem personagens de vários outros desenhos. Para o baile foram convidados a Rapunzel e o Flynn, do filme Enrolados, a princesa Tiana e o príncipe Naveen, da Princesa e o Sapo, e até a Cinderela. E na cena em que a princesa Anna compra sapatos, é possível ver, em cima do balcão, um bonequinho do Mike Wazowski, do filme Monstros S.A. Mickey Mouse em todos os lugares. Há 89 anos, o Walt Disney não tinha a menor ideia de que o ingênuo ratinho criado por ele não apenas seria famoso e amado por todos, mas também se tornaria a representação dos desenhos animados. Seria um símbolo da infância e que suas conhecidas orelhas iriam decorar o maior parque de diversão do mundo. E apesar de que esse ratinho existe há muito tempo, ainda não nos cansamos dele. Mas agora vamos ao que importa. Em muitos desenhos animados da Disney, acontece um fenômeno chamado de o Mickey escondido. Ele se manifesta em muitas animações quando, por exemplo, em alguma cena, podemos ver inesperadamente uma sombra da cabeça do rato, ou então algum objeto com a sua forma. Deem só uma olhada nessa cena de Cinderela. As bolhas de sabão formam a cabeça do Mickey. E olhe bem para essa cena do Pumba na cachoeira. Sim, são pedras em formato de Mickey. Agora veja o reino submarino de Triton, enquanto os golfinhos o levam pelas rédeas. Todo o povo saúda o seu rei, mas espere um pouco. Quem é aquele ali? Como você provavelmente já adivinhou, o Mickey conseguiu infiltrar-se até debaixo d'água. Mas não é só nos desenhos que o nosso ratinho se esconde, não. Ele aproveitou para aparecer também no popular filme dos Piratas do Caribe. Ele deu um jeito de aparecer em todos os filmes dessa saga. É só procurar com atenção o que você acha. A Sociedade Secreta A-113. Dê uma olhada nessas cenas. Você conseguiu ver algum detalhe em comum em todos esses desenhos animados? Nós achamos que só as pessoas que prestam muita atenção conseguiram ver essa misteriosa combinação de números e letra. Mas o que é que estamos falando? Nós mesmos não a vimos da primeira vez. O misterioso símbolo A113 aparece em vários desenhos famosos, cujas cenas acabamos de mostrar para vocês. As pessoas que prestam atenção aos detalhes, ao notarem esse símbolo, começaram a criar teorias místicas e a supor que existia um tal quadro 25 escondido nos desenhos animados. No entanto, os animadores revelaram o segredo por trás deste número. A 113 é a sala na qual muitos desses animadores foram treinados no Instituto de Artes da Califórnia. Foi nela que muitos profissionais de Hollywood fizeram seus primeiros cursos de design gráfico e animação de personagens. Agora você já pode identificar com certeza se foi alguém da Disney que fez os desenhos gráficos de filmes como Jogos Vorazes ou Guerra nas Estrelas. Referências escondidas.
Preste muita atenção. Mais uma vez, você terá que se concentrar. Por isso, ponha de lado o que você estiver comendo por alguns instantes e se prepare para pausar o vídeo para não perder o momento exato. Como você já deve ter percebido, os desenhos dos estúdios Disney adoram fazer referências um ao outro. Mas você já viu todos eles? Em cada filme existe algo que remete a outro para fazer com que você também o assista. Agora tentaremos mostrar um pouco disso que estamos falando. Vamos começar com um dos filmes mais recentes, o Procurando Dory. Entre as crianças que se aglomeram perto do aquário, é possível ver um rosto estranhamente familiar. É a Riley, a personagem principal do filme Divertidamente. Agora vamos ver o que foi escondido nesse desenho animado sobre emoções. Aqui, nas lembranças da personagem, podemos ver uma estátua de um dinossauro que se parece exatamente com Forrest Woodbush, do desenho O Bom Dinossauro. Outro personagem desse filme, o dinossauro chamado Arlo, pode ser visto no meio de outros brinquedos de Monstros S.A., enquanto que o personagem principal desse filme sobre monstros foi desenhado pelos animadores em uma tábua, na cabana da bruxa do filme Valente. Olha só que meigo! Além disso, uma tapeçaria com a imagem dessa família real aparece em carros, e um brinquedo do Relâmpago McQueen pode ser visto no chão em Toy Story 3. E essas não são todas as coincidências. Então, se você estava precisando de alguma desculpa para ver seus desenhos animados favoritos de novo, agora você já tem uma. Será que você consegue encontrar algo que nós não percebemos? O Príncipe das Ilhas do Sul. No desenho Operação Big Hero, que foi lançado em 2014, podemos ver logo dois personagens que não têm nada a ver com essa história. Veja você mesmo. Aqui estão o Hero e o Baymax, durante o seu primeiro voo sobre a cidade. Espera aí, o que é aquilo ali? Sim, é o boneco de neve Olaf, do filme Frozen. Parece que no mundo futurístico ele é tão popular que até colocaram uma estátua em homenagem a ele em uma das ruas. Mas a gente não vai falar dele, quer dizer, não somente dele. Sim, nós também achamos esse carinha feito de neve super legal, mas como já tínhamos avisado antes, nesse filme apareceu outro personagem das aventuras de Elsa e de sua irmã, ou melhor, o vilão desse filme. Olhe de perto. De quem é essa fotografia pendurada na delegacia de polícia? Parece que este homem foi colocado na lista de procurados. Bom, nós não estamos impressionados, já que esse é o Príncipe Hans, das Ilhas do Sul, e ele merece muito ser procurado pela justiça. Se bem que em Operação Big Hero, sua imagem é bastante, digamos, ambígua. Veja você mesmo. Ele aqui está entre os criminosos procurados, mas depois sua escultura já está em um dos parques. Vai entender. Personagens misturados. Como vocês já perceberam, se você assistir os filmes da Disney com bastante atenção, você acabará encontrando um monte de coisas interessantes. Mas agora não falaremos só das referências entre os filmes desse estúdio. Por exemplo, em alguns filmes da Pixar é possível ver o logotipo da maçã mordida. Olha ele aqui no capô de um dos veículos do filme Carros. Mas o que será que ele está fazendo ali? A explicação é simples. Em 1986, o Steve Jobs comprou a Pixar do George Lucas e a transformou no estúdio de animação mais bem-sucedido de toda a história do cinema. Mais tarde, ela foi adquirida pela Disney, mas a tradição de homenagear o fundador da Apple se manteve. Por exemplo, no filme Toy Story 3, os personagens usam o navegador Safari, mas essa não é a única referência de fora das animações feita pela Disney. O que você acha desse tapete com o mesmo padrão do filme O Iluminado? Vocês devem concordar que não é a referência mais fofinha para um filme infantil, mas para poder vê-la é preciso estar prestando muita atenção e, além disso, ser familiarizado com o famoso filme de Stanley Kubrick. Também no desenho do Toy Story, o famoso filme de Steven Spielberg, o Jurassic Park, também foi lembrado. A conhecida cena do dinossauro correndo no retrovisor de um carro, todo mundo conhece, não é mesmo? Dizem que o próprio Spielberg se orgulha que os seus trabalhos sejam representados nos desenhos animados da Disney. Nós o entendemos muito bem. O Poderoso Chefinho.
E por último, vamos dar uma olhada nesse filme chamado O Poderoso Chefinho. Você provavelmente já deve tê-lo assistido, mas se não assistiu ainda, não se preocupe. Nós vamos explicar tudo direitinho e tentaremos fazê-lo sem dar nenhum spoiler. Em uma cena, os personagens principais vão até o covil do vilão para roubar uns documentos secretos. E justo no momento em que eles acabam de pegar a valiosa pasta, a mesinha onde ela se encontrava começa a baixar lentamente. Parece familiar essa cena? Pois é, essa é uma referência ao filme do Indiana Jones. Assim como no filme original, o mecanismo aqui também ativa um sistema de armadilhas, mas é melhor não contarmos tantos detalhes. Vamos à próxima referência, já que elas são muitas no Poderoso Chefinho. Por exemplo, a estranha babá usa um chapéu super característico e ainda por cima flutua com um guarda-chuva, extremamente igual a Mary Poppins, a famosa babá com poderes mágicos dos livros da escritora inglesa Pamela Travers. Se essa referência não foi muito conhecida para você, olhe essa outra, pode ser que você a reconheça. O pequeno chefe passa gel no cabelo do seu irmão mais velho, o Tim, e em seguida dá um tapinha nas suas bochechas, com loção pós-barba. E você já deve ter visto essa cena antes, no famoso filme Esqueceram de Mim, com o ator Macaulay Culkin. Eles imitaram até o grito no final. Agora é a sua vez de nos contar as coisas interessantes que vocês já perceberam nos desenhos animados. E como sempre, esperamos o seu like, pois nós nos esforçamos bastante para fazer esse vídeo tão legal para vocês. O que acontecerá se o envolvermos com fita adesiva e arremessarmos tudo isso empacotado em um forno de micro-ondas? Assar bastante bem, alimentar isso a uma baleia gigante com fome, depois disso te afogar no oceano, mandar você para o espaço e deixar cair você de volta para a Terra direto para o fundo da Fossa das Marianas. Não há tempo para explicar, basta clicar no link na descrição e assistir ao primeiro episódio nessa série de desenhos animados maravilhosamente fantástica e prestes a explodir em toda a internet.